Olá pessoal, meu nome é Charles Santos, sou missionário da Missão para o Interior da África e esse é meu canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Hoje, em mais um giro biográfico, nós falaremos de mais um grande personagem que marcou a história das missões, Conde von Zinzendorf, personagem do século XVIII que abriu frente para o famoso e conhecido movimento dos moravianos. Nós vamos falar da história dele, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, nascido na região ali da Áustria, ligado ao reino e ao mundo germânico. E antes de falarmos também da história, falarmos um pouco sobre esse giro biográfico, quero chamar a atenção para vocês para alguns aspectos aqui nesse vídeo. No final nós teremos uma dica bem interessante de um blog que tem vários recursos sobre missões, inclusive um jogo sobre história das missões, que vai ajudá-los a fixar e a entender um pouco mais da história das missões. Então tem vários recursos sobre missões nesse blog. E eu no final vou falar para vocês, vou explicar como acessar e como conseguir se identificar com isso. É mais uma dica legal no final desse vídeo. Então nós vamos falar hoje do Conde Zinzendorf. Ele é ali uma figura importante para a história das missões em meados do século XVIII, e ele vem de uma família nobre, né, uma família com recursos. Ele perde os pais cedo, é criado pela avó, e ele tem todo um desejo ali de servir a Deus e de alguma maneira viver uma vida voltada para o ministério. Então ele tem influências do pietismo evangélico e ele é conhecido como o estadista missionário, né? Ele fundou a igreja moraviana, ele foi um grande compositor também, compôs vários hinos. E ele inaugurou o movimento missionário global que preparou o caminho para William Carey e o grande século das missões, que vieram posterior à presença ali do Zinzendorf do movimento moraviano. Ele ainda na juventude ele recebeu influência de um pietista luterano chamado August Hermann Francke, e ele fundou ali com seus jovens amigos, ainda muito novo, a Ordem do Grão de Mostarda, onde eles tinham o desejo de respeitar a família e de viver os valores bíblicos para a família, e também de levar o evangelho e ter uma ação e uma atitude voltada para o evangelismo. Então já desde muito novo, 10, 12 anos, ele tinha essa desenvoltura já ali recebendo muita influência do movimento pietista ali, luterano. Ele, por conta da pressão da família, na juventude foi estudar Direito, lá em Wittenberg, na Alemanha, e por estudar Direito justamente para se preparar para uma carreira que já estava pré-programada ali por toda a sua família, que era uma família nobre, uma família com poder aquisitivo, e eles tinham a vida do Zinzendorf toda desenhada. Queria que ele fosse ali um homem voltado para a diplomacia, né? Um diplomata. Uma época da sua juventude, fazendo uma viagem ali na Europa, ele entrou em uma galeria de arte e ele encontrou uma pintura chamada Ecce Homo, né, de Domenico Feti, e tinha uma inscrição naquela pintura: fiz tudo isso por ti, que era uma pintura de Cristo, né? E aí tinha essa inscrição: fiz tudo isso por ti, o que fazes tu por mim? Aquilo gerou um impacto muito grande no coração dele. Ele voltou para a cidade da avó, uma cidade chamada Herrnhut, e ali ele começou um movimento de acolher nas suas propriedades refugiados que vinham de vários lugares ali da Europa, né? Então começou um movimento de cuidar, e essas notícias se espalharam,
e ele começou a investir nessa questão dos refugiados e teve muitos problemas nos primeiros 5 anos de engajamento com esse movimento de refugiados. Ele planta ali a igreja moraviana e ali, depois de ter muito problema de relação interpessoal e tudo com esses refugiados, tem um reavivamento e eles são inclinados para compartilhar a fé deles e para compartilhar um movimento de evangelismo além daquela realidade. O fato é que em 20 anos os moravianos enviaram mais missionários do que os protestantes e os anglicanos enviaram nos 200 anos anteriores à geração deles. O Zinzendorf, ele não era muito habilidoso como um líder e também não era, ele tinha algumas deficiências que a gente precisa colocar aqui fazendo a justa consideração. Ele foi casado uma primeira vez com a sua esposa, Edmund, e por fazer muitas viagens missionárias e depois dele ter tido um momento ali na coroação ali do rei da Dinamarca, ele conhece ali um escravo que fala sobre o que estava acontecendo com o movimento de escravos ali nas Índias, e ele tem também um envolvimento com 2 ali homens simples da Groenlândia, e ele começa a se importar com a ideia de evangelizar até os confins da terra. Então ele faz várias expedições missionárias e nesse momento, nesse apogeu de contribuição realmente dele para o movimento missionário, onde ele também prepara ali missionários leigos no meio dos moravianos e envia esses missionários para várias partes do planeta. Ele fica ausente da casa dele, dos negócios dele por 10 anos, a esposa cuidando dos negócios e tudo, e quando ela morre ele se sente muito culpado por realmente viver uma vida familiar aquém da que ele deveria viver, né, como um esposo e um marido bíblico, e ele junta tudo isso com a sua inabilidade administrativa. Os negócios não começam a ir bem, e isso começa a interferir também no ministério. Ele casa com uma camponesa e a sua influência teológica, muito nessa segunda etapa da vida dele, vem dessa camponesa que ela chamava-se Ana, e Ana tinha muita essência de um pietismo voltado para um misticismo exagerado, um misticismo que o afastou muito das doutrinas bíblicas, e esse é o ponto de crítica maior na vida do Zinzendorf. Ele teve uma grande atuação, uma grande contribuição motivando homens e mulheres a viverem o amor sacrificial de Jesus, a levar o evangelho aos cantos mais inóspitos da terra, até os confins da terra. Há relatos históricos de moravianos que chegaram até os esquimós para pregar o evangelho nos primeiros registros de conversão de esquimós na história. Então, houve uma contribuição muito genuína, um movimento de oração muito sincero, um movimento de oração que durou 100 anos, um dos avivamentos mais longevos assim que a história pôde registrar. Mas, ao mesmo tempo, por estar vivendo um tempo histórico também de muitas complicações, a figura do Zinzendorf traz essas contradições também, com o envolvimento dele numa espiritualidade muito acentuada, muito exagerada em alguns aspectos, se apartando da solidez doutrinária e trazendo uma primeira reflexão de que a questão da vida missionária ela não pode ser divorciada de uma solidez doutrinária, mas também a vida voltada para o estudo e para a devoção da solidez doutrinária, ela não pode nos afastar da prática
daquilo que é essencial também na vida cristã, como evangelizar, como ter uma ação missional que glorifique a Deus no mundo e que responda às demandas do mundo, onde Deus é glorificado através da atitude da sua igreja. Então ele trouxe também com a sua própria vida, com o seu próprio legado, essa reflexão para os missionários modernos e para a igreja moderna. Então, eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha abençoado a sua vida e que você saia também inspirado a cada giro biográfico desse a ser um cristão que viva a missão de Deus no mundo e que glorifique a Deus com a sua vida. Como eu falei no início, a dica de hoje está na descrição aqui do canal. O blog Veredas Missionárias, ele tem um jogo que dá para brincar ali em grupo, individualmente, e com esse jogo tem todas as instruções de você baixar e tudo, e utilizar até como aplicativo. Você vai passear pela história das missões. Então é uma forma divertida, uma forma de entretenimento para você poder assim também conhecer um pouco mais da história das missões. E nesse site também, nesse blog, você pode ter acesso a vários recursos e ferramentas também sobre a obra missionária. Obrigado, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo na sexta-feira, onde falaremos sobre as dicas bibliográficas resenhadas na sexta-feira aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que possamos, dessa forma, compartilhar esse canal com conteúdo missionário e que outras pessoas sejam inspiradas, abençoadas e tocadas a viverem para a glória de Deus e a viverem a missão de Cristo no mundo. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui!